seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Silvana Blanc e hoje vou falar sobre diálogo. Se você está assistindo esse vídeo, inscreva-se no botão aqui embaixo ou no botão aqui ao lado para você ficar informado de todos os vídeos legais que eu tenho postado aqui, para que você possa ter um relacionamento melhor, um casamento feliz. Então, se inscrevendo, você vai ficar por dentro de todas as novidades e dos próximos vídeos. Eu tenho colocado aqui vários vídeos sobre diversos assuntos que os casais precisam conversar e analisar antes da decisão do casamento. E eu estou sempre falando, vocês precisam conversar sobre isso, vocês precisam conversar sobre filhos, vocês precisam conversar sobre aquilo. Então esse é o tema de hoje, conversar, o diálogo. Qual é a qualidade de conversa, de diálogo que vocês têm hoje, antes do casamento? Como é o namoro de vocês? É marcar com os amigos, é sair, é marcar sempre com família, tá sempre rodeado de pessoas? Ou vocês prezam por ter o tempo realmente de namoro, de estar ali, de se conhecer, de conhecer o outro, de poder conversar sobre os objetivos que vocês têm? Vocês têm feito essa conversa? Tem sido assim produtiva ou vocês estão só se ocupando? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer e refletir. Como está o namoro hoje? Será que está só passando o tempo? Muita gente acha que aquele namoro de sofá, de ficar ali no sofá de casa, está ultrapassado. Só que não é bem assim. Não tem nada ultrapassado. A gente tem sim que dedicar, estar ao lado do outro, saber como foi o dia do outro, a semana. Trocar realmente conversa, ter um diálogo completo. E vou um pouquinho mais. O que vocês estão fazendo juntos? Vocês estão lendo juntos? Além de conversar, vocês ouvem música, uma boa música juntos? O que vocês estão compartilhando? Coisas boas? É isso que vocês têm que pensar. O diálogo é fundamental, é importante, porque não dá para você não conversar sobre certas coisas importantes e que são decisivas para o casamento e chegar lá, depois de casado, chegar à conclusão: nossa, eu nunca pensei nisso, eu nunca conversei sobre isso. E às vezes não é porque não tinha conversado sobre determinado assunto. Muitas das vezes é porque nem conversavam. As pessoas acham que conversam, mas não conversam. Você tem que perguntar uma seguinte coisa: você está ocupando o seu tempo com a outra pessoa ou esse tempo está sendo produtivo? Vocês conversam, vocês estão ali produzindo o futuro de vocês, já sonhando com o futuro, o que nós temos de objetivos comuns, o que nós vamos gostar de fazer juntos, nós vamos viajar, nós vamos ter filhos, o que a gente vai construir, o que a gente vai comprar juntos. É isso. Esse tempo que vocês estão ali, que eu tenho certeza que é pouco, porque ninguém fica 24 horas, né? Junto com o outro, com o namorado, com o noivo, nem mesmo com o marido. A gente não passa o tempo todo com ele. Então, o tempo que a gente tem que valorizar. E esse tempo tem que ser realmente produtivo. Cada minuto que a gente tem com o outro, ele tem que ser para nos engrandecer, para a gente somar, para a gente conversar. E sobre tudo a gente tem que conversar, para que não tenha dúvidas depois. E hoje eu vou um pouquinho mais além. Eu vou além do namoro, do noivado, já para vocês ficarem refletindo também sobre esse assunto e já estarem preparados. Depois do casamento, também tem que prestar bem atenção, porque da mesma forma que vocês trataram esse diálogo no namoro, é a continuidade no casamento. Se no namoro você começava a conversar algo e a pessoa ia embora para não se aborrecer, o que vai acontecer depois do casamento? Ela vai querer ir embora. E como que você sabe disso, Silvana? Você viu no filme, viu em algum lugar? Não, eu vivi essa situação. Foi bem assim, é muito fácil. No namoro, você gerou um estresse ali, cada um vai para sua casa e tá tudo bem. Depois esquece e quando se encontra, vamos conversar de outra coisa, esquece aquele assunto que estressou. Mas às vezes era importante ter conversado sobre aquilo justamente para não acontecer novamente. E aí as pessoas preferem o quê? Ah, deixa pra lá.
Depois que passa, a gente esquece. E agora não precisa mais conversar sobre isso. E isso fica guardado aqui dentro, no nosso coração, no nosso subconsciente. E uma hora que essas coisas, esses problemas se unirem, se juntarem, a pessoa vai explodir. Vai colocar toda aquela mágoa, às vezes por coisa pequena, ela põe aquela mágoa toda para fora. Numa discussão que não era para ser daquele jeito, mas é tanta coisa guardada que a pessoa não quis conversar, que tá aí. Vira briga, discussão, e isso acontece demais, e eu tô falando aqui do início do casamento. Então, cuidado! Da mesma forma que vocês estão lidando com o diálogo no namoro e no noivado, vocês estão levando para o casamento. O casamento não é uma chave mágica que a gente virou e as pessoas mudaram. São as mesmas pessoas. O que vocês cultivam? Qual é a semente que vocês plantaram e cultivaram para levar para o casamento? E vamos lá, eu falei que hoje eu ia um pouquinho mais, eu ia entrar mesmo no casamento. Depois dessa primeira fase do casamento, vem também o filho. E em que momento que a gente vai conversar? A gente vai conversar, vai ter uma discussão perto dos filhos? Não, porque isso também faz mal para os filhos. Vocês têm que ter um momento para conversar a sós. E aí os filhos vão crescendo e parece que a casa vai ficando pequena, porque a gente não encontra onde eu vou conversar, onde que o filho não escute. Então vocês têm que ser criativos e encontrar um momento que dê para conversar e também o local. Mas o que não pode acontecer é deixar de conversar, porque as situações acontecem no dia a dia e a gente precisa ter esse diálogo. Muitas vezes a gente percebe que a maioria das vezes os homens não gostam muito, né? Falar, vai discutir relação, mas não se trata de discutir relação. Se trata da gente cuidar da relação. Eu já falei aqui, nós somos pessoas individuais que juntas cuidam da relação. E como vocês vão cuidar da relação se não há um diálogo? E vejo também em muitos relacionamentos, casamentos, onde a pessoa, para não se aborrecer, porque toda conversa gera um estresse, toda conversa vai ficar azedo depois. Então o que a pessoa faz? Prefiro não falar. E guarda aquela mágoa, guarda aquele ressentimento para não ter que estressar. Tá mais ou menos, a gente está se dando bem mais ou menos, é melhor assim mais ou menos do que a gente ter uma discussão e a pessoa ficar de cara feia e fica ali, guardando aquela mágoa. E um dia, essa mágoa, ela tem que sair de alguma forma. De alguma forma, a pessoa, ou ela vai estressar com a própria pessoa, ou ela vai buscar distrair essa mágoa de outra forma que não a correta, porque não resolveu o problema. Então a gente tem que aprender a resolver as situações, a conversar, a ter projetos juntos. E na conversa, quando a gente se une com a outra pessoa, a gente tem essa afinidade, às vezes basta um olhar, né? A gente olha para a pessoa já sabe o que você está pensando e isso é afinidade. Isso é o amor, a afinidade completa. Quando você consegue olhar para outra pessoa e ver a pessoa e saber o que ela está sentindo e vice-versa. E assim, é muito bom isso, porque você aí sim, você sente que você está unido. E se tem essa união, se tem esse amor, esse carinho, por que eu vou ter receio de conversar, de falar com essa pessoa que eu amo? Se eu amo, eu posso falar. Tem coisas que são doloridas de serem faladas. Tem coisas que são chatas de falar. Mas tudo a gente pode falar com carinho. Quando a gente fala com carinho, a gente consegue tocar o outro. Mesmo que seja algo desagradável, mas é necessário, eu preciso falar isso. É uma coisa que não agrada. Tem assuntos que não são agradáveis, mas são necessários. Relacionamento é quando a gente tem liberdade para ser quem a gente é. Eu não tenho que ser algo diferente para agradar o outro. Eu tenho que poder ter liberdade de conversar aquilo que eu preciso falar.
Eu preciso falar, eu preciso dar a minha opinião e tem que existir essa liberdade entre o casal. Porque não existe pessoas mais íntimas do que um casal. A gente divide a nossa maior intimidade. E por que a gente não pode ter a intimidade do coração? Do que a gente quer dizer, do que a gente quer falar, dividir os nossos sonhos? Porque o casal, ele tem que crescer junto. Eles têm que andar juntos. Como que eu vou andar junto com o outro, dividir os meus sonhos, dividir o dia a dia, se eu não tenho essa liberdade de conversar? Então cultive hoje essa semente de conversar, do diálogo. Busque os assuntos para que vocês construam uma vida e um casamento realmente feliz. E uma boa dica para vocês é vocês irem lá. Vai lá nos primeiros vídeos que eu comecei a postar no meu canal. Começa lá a vasculhar os vídeos e a conversar sobre cada assunto. Eu tenho certeza que o relacionamento de vocês será muito melhor e terão um casamento muito agradável e feliz. Vamos conversando por aí, nos vemos por aí ou até o próximo. Um grande abraço!